Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Irmã Jorge, Jesus Cristo, o Filho de Deus, encontrou-se comigo lá num lugar afastado, cerca de meia hora atrás, e me disse para vir e impor as mãos sobre você. Assim diz o Senhor, ponha-se de pé. The sixth sense went to work. A power struck that girl for the first time in 3 years or 9 years and 8 months she'd ever been on her feet, jumped to her feet, run into the yards and blessing the trees and the grass and everything, and went in and sat out the piano and began to play. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. O sexto sentido entrou em ação. Um poder caiu na moça. Pela primeira vez em 3 anos, ou 9 anos e 8 meses, ela tinha ficado de pé. Saltou e ficou de pé. Correu para o quintal, e abençoando as árvores e a grama, e tudo. E entrou e sentou-se ao piano e começou a tocar. Há uma fonte cheia de sangue tirada das veias de Emanuel. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Atos capítulo 17, verso 30 e 31. Atos 17, 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Grande Pai, estamos sempre precisando de Ti. Não podemos fazer as coisas pela experiência, mas pela unção, pela direção do Senhor. Por isso pedimos que o Senhor nos capacite nesta hora, juntamente com sua igreja aqui presente e os que nos ouvem através da internet, que sejam iluminados pela sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Cada ministro é julgado com a sua congregação. Nós temos vários versículos aqui na Bíblia, onde mostra a dedicação de cada mensageiro. Falando do mensageiro Paulo, que
temos mais escrituras a respeito dele, para informar sobre o preparo de um povo e o seu julgamento no tempo final. Em 2 Coríntios 11, verso 1 em diante, ele diz: Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então, a dedicação de Paulo era que o povo o suportasse. Que a pessoa que prega, que repreende, que corrige, precisa de ter alguém que o suporte. Tem hora que a pessoa diz: mas você é insuportável. E tem hora que o pregador é insuportável. O povo não o suporta. E Paulo estava pedindo isto para o povo em Corinto. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. A pregação dele parecia louca. Então ele já se comparava assim. E se vocês pensam que eu sou louco, oxalá, isso quer dizer, quem dera, vocês me suportassem nesta loucura, porque eu tenho uma loucura de zelo. Ele diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Que tem o zelo do pregador, tem o zelo do homem, tem o zelo da igreja e tem o zelo de Deus. O zelo do homem não vai te levar lá, não vai te levar à perfeição. O zelo da igreja também só te fará perfeito perante as vistas dos homens na igreja. Mas o zelo de Deus é diferente. Você estará suportando certas pregações, porque aquilo é o zelo de Deus para te colocar no lugar em que deve estar. A vida toda a gente vive aprendendo. Você sabe que do nascimento até a morte, a gente está sempre aprendendo. Você nunca pode dizer: já estou farto, já sei de tudo. Você está aprendendo. E alguém está te suportando nos momentos difíceis, nas horas descaridosas, na falta de bom tratamento. Tem alguém que está te suportando. E logo para você ouvir uma mensagem como a mensagem que Paulo pregou, então você tem que suportar também esse pregador. E se nós vamos repetir o mesmo evangelho de Paulo, a gente tem que pedir: irmãos, oxalá, quem dera vocês, irmãos de Franca, do Brasil, de Portugal, da África, por toda parte, vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Então, vocês devem suportar, porque o zelo que temos não é o nosso zelo. Não é para fazer vocês bonitinhos para nós, mas para vos preparar como virgem. Isto é, pessoa que Deus olha, já foi justificada, santificada, batizada com o Espírito Santo, então Deus olha e te vê virgem. É isso que te faz virgem. É você passar pelos processos que te limpa, que desintegra o pecado e que te coloca na presença de Deus. Então o que nós estamos fazendo é isso. As pregações, elas servem para isso, para ir nos preparando para que possamos encontrar com Deus qualquer dia. Se eu não posso encontrar com a sua palavra e suportar a sua palavra hoje, eu não poderei suportar Deus, porque Deus é a palavra. Se eu não posso suportar um pregador como Paulo, que até no tempo do irmão Branham, ele diz assim, que tinha irmãs que diziam: você é como o velho Paulo, impertinente com as mulheres.
essas mulheres, provável que eram pregadoras, elas deveriam cair no lugar e saber que estão falando contra um homem chamado Paulo, que não está no registro da igreja deles, mas que está no registro de Deus, está no livro de Deus. E você, como falar de um homem que Deus deu as coisas para ele, e o homem foi zeloso, o homem não tinha zelo por ter um povo para dar dinheiro, para dar dízimo, ele não foi zeloso para ter irmãzinhas bonitinhas ao seu lado, ele foi zeloso com o zelo de Deus. Ele estava expondo sua vida totalmente ao Evangelho. E as pessoas ainda criticavam. Então, criticaram do irmão Branham. Você é como o velho Paulo, sempre preocupando com as mulheres. Quando se preocupa com as mulheres, dá a entender que se preocupa com a igreja. Porque a mulher, ela representa a igreja. Como você vê as mulheres em decadência moral, você tem que ver que a igreja também está em decadência moral. Quando você vê uma esposa, a esposa de Cristo nesse dia final, e que ela está suportando a palavra, parecendo uma loucura aquela palavra, aquela pregação, mas ela está suportando aquela pregação, isso prova que ela está diante de Deus, está ouvindo a Deus, ela está aprendendo, ela está dedicando mais a Deus. Amém? Eu sei que tem coisas, eu nem trouxe aqui, mas que poderia ler para vocês o que o irmão Branham fala desse dia com respeito às mulheres. O irmão Branham diz que naquele tempo de Abraão, as mulheres não entravam nos negócios como elas fazem hoje. Elas entram no negócio na frente do marido. Então o irmão Branham estava corrigindo isso, dizendo que Sara não era assim. Quem resolvia as coisas na casa de Abraão era Abraão. Quem era chamado de senhor não era a senhora, era o senhor mesmo, era Abraão. E a própria esposa chamava ele de senhor. Isto é, eu estou sob, debaixo da sua orientação, do seu domínio. O que você quer fazer? Faça. Eu assino embaixo. Eu creio, eu aceito. Agora, se você for fazer as coisas no século que nós vivemos, se você quiser viver bem com a sua mulher, você tem que fazer as coisas junto. Você tem que... O que você quer, querida? O que você quer? Abraão não era assim. Ele realizava as coisas, e até para oferecer o filho, para matar o filho para Deus, ele não perguntou para ela, porque se ele fosse falar, Sara, querida, amor, o Senhor pediu o nosso Isaac, e eu vou ali no monte oferecê-lo. Ela ia fazer um papelão, quem sabe? Ela nem podia ouvir, porque uma mulher não pode ouvir uma coisa dessa. Você vai oferecer meu filho? Não, esse daí não. Oferece um animal se você quiser, mas meu filho não. Mas Deus não falou para Abraão avisar a Sara. Tem coisas que têm que ser realizadas que é o homem que realiza. Ele tem capacidade, ele tem juízo suficiente para aquilo. E a mulher, a igreja, precisa entender dessas coisas. Foi por isso que Sara foi abençoada. E foi por isso que ela não morreu. Senão ela teria morrido a hora que Deus disse para ela, por que Sara riu? Ela diz, eu não sorri, chamando Deus de mentiroso, de equivocado. Mas o que Deus era? Um homem de pés empoeirado, que estava ali na casa de Abraão. E ela não morreu porque ela estava ligada a Abraão. Ela chamava Abraão de Senhor. Essa igreja tem que chamar Deus de Senhor. Amém? Eu não vou entrar em muitos pormenores, porque tem coisas que as pessoas parece que não estão à altura de aprender.
Elas estão à altura de fazer tudo de acordo um com o outro. Mas quando Deus faz as coisas, Deus não pergunta para mim ou para você. Deus não perguntou para Abraão: Abraão, eu posso pedir para você oferecer seu filho para mim? Vai e ofereça seu filho para mim. Deus não pede, Ele ordena, Ele manda. Ele é Senhor. E isto tem que refletir na igreja. Quando há uma mensagem que é entregue por Deus naquele dia, Deus está querendo ser adorado daquela forma. Quando você o desrespeita, quando você não recebe sua orientação, então você desrespeita a Deus. E você precisa ouvir. Ô pastor, eu não te entendo. Esses dias você pregou de que se eu for vender a casa, a mulher devia nem assinar. Mas por certo é a casa que você vai morar. Quer dizer, que juízo a gente tem? Agora você vem dizer que eu devo ser o senhor na minha casa, e o que eu devo fazer não é de comum acordo? E que Sara não tinha que interferir? Está Abraão conversando com Elohim, 2 homens. Você não vê coisa diferente. Você vê 2 homens, eles chegaram 3 homens lá. Mas um era o Senhor. E Abraão conversando com aquele homem. É isso que irmão Brana diz. As mulheres não entravam nos negócios quando os homens estavam conversando. Hoje é diferente. Se você não faz o que elas querem, elas te dependuram no guarda-roupa. E você vai fazer o que elas querem. Esse que é o problema. Se não fizer, eu deveria entender este assunto. Entende? Não é assunto de prostituta, é assunto de marido e mulher. É assunto de respeito, é assunto de ter um cabeça. O assunto é o corpo fazendo o que o cabeça ordena. Você sabe que tudo que acontece, eu tirei meu óculos porque minha cabeça, meu espírito ordenou. Sem saber. Você faz as coisas assim, move, é o espírito. Não é o meu coração, não, é o meu espírito. É a minha cabeça, é o que a minha cabeça determina. Não é o que você quer, é o que o cabeça determina. Não é o que a igreja quer, é que o cabeça determina. Não é o que as nações querem, é o cabeça daquele tempo determina. Deus num homem. Por isso cada um vai ter que ser julgado. Irmão Brana viu este julgamento. E ele diz: se os de Paulo entram, os meus também entram. Porque tenho pregado o mesmo evangelho que Paulo pregou. E eu quero que vocês entendam uma coisa agora. Quando o irmão Brana disse isso, foi nas eras da igreja. Os selos não tinham sido revelados. Quando os selos foram revelados, irmão Brana estava pregando uma mensagem sobrenatural. Tão sobrenatural que o Cordeiro tinha saído do trono, não era mais mediador. E Paulo tinha escrito a Timóteo: há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E agora? Brana disse que pregou o mesmo evangelho. Olha para você ver. Eu preguei o mesmo evangelho, se os meus entram. Mas a mensagem do dia de William Branham não era só até a mensagem de Paulo. A mensagem dos dias de William Branham era uma mensagem superior. Alguém diz: mas não pode pregar algo superior do que Paulo pregou. O Apocalipse nunca foi entendido. Ele não foi escrito para você entender, mas sim para os dias da voz do 7º anjo. Não para os dias da voz de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley, mas para os dias da voz de Branham.
Isto é o que eu leio na Bíblia. Então, é entender este sobrenatural da mensagem do tempo do irmão Branham. E é o que os denominacionais não entenderam, e os teólogos que andaram com o irmão Branham também não entenderam. A cabeça estava na terra, Deus num homem. O que foi que desceu do céu? Vocês estão vendo esta foto? O que foi que desceu do céu? Foi o cabeça. Você não tem o corpo inteiro dele ali. O corpo daquele cabeça ali é formado por Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e nos dias de Branham. Isso é o corpo formado. Mas você vê o cabeça. Você não vê os demais anjos ali. Oh, mas o irmão Branham diz que eles estão, mas você não vê os anjos ali. Você tem alguma sombra do anjo, mas você não vê que aquele anjo é Paulo. Teve que vir um profeta para poder mostrar para você, te ensinar essas coisas e dizer para você que aquele anjo é Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e deixou o dele para trás. Ele tem que falar de 6, ele não precisa falar do 7º, pois ele já está revelando o que são os 6 mensageiros anteriores a ele. Por isso, ele disse: os de Paulo entram, os meus também entram, porque eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Agora você sabe que o próprio Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 11, verso 38, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você sabe que os apóstolos, vamos falar dos patriarcas, os profetas, não podia ser aperfeiçoado sem Cristo. Eles não podiam. Cristo era a perfeição do Velho Testamento. É o cabeça. João Batista era o pescoço. Mas ali está o cabeça, Cristo, Deus manifestado em carne. Então você vê também durante todas as eras da igreja, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. É maravilhoso ver isto. Mas você vê agora o cabeça. Deus é um homem. Todos terão que ser julgados por esta mensagem deste cabeça. Neste dia. Não é apenas o cabeça no amanhecer, mas o cabeça do entardecer. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o grande eu sou. Eu sou se faz presente em Paulo. Eu sou se faz presente em Branham. Não é eu fui, é eu sou. Tanto em Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Logo ele diz: eu sou Branham. Eu sou o primeiro e eu sou o último. É com a primeira mensagem que ele vem e com a última mensagem. Isto é o que nós aprendemos, o que é Jesus Cristo. Então, eles não podem ser aperfeiçoados sem nós. Eu estava pensando que se Deus levanta o povo de Paulo e exige de que eles saibam dos trovões, como que eles poderiam entrar? Vocês têm que saber do novo nome. Não, por isso tem esse versículo, para que eles... Quem? Eles, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, sem nós, Branham, não fosse aperfeiçoados. Sem nós, porque é a mensagem do dia.
Cada vez que Deus vem, Deus é aquela mensagem, Deus é aquele cabeça. O problema é que as pessoas não vão conseguir ver isso daí. Mas nos dias de Paulo, era o cabeça Deus, não homem. Irineu era o cabeça Deus. Agora, Deus sendo cabeça em Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, ele não revelou mistérios para eles. Porque ele tinha, já na sua palavra, dito que ele só revelaria esses mistérios nos dias da voz do sétimo anjo. Isto quer dizer, quando ele estivesse como cabeça, naquele sétimo anjo, ele é o cabeça, é da cabeça, exatamente aqui, onde você vai encontrar a visão profética, você vai encontrar a palavra, onde sai a palavra, onde se ouve, tudo está aqui na cabeça. E é isso que Deus vem no seu dia. Cada mensageiro foi cabeça no seu dia. Deus era cabeça. Mas como? Irineu, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Deus era o cabeça. Quando chegou no tempo de William Branham, agora, tudo que estava escondido na mente de Deus foi revelado, porque agora o cabeça desceu. Deus era cabeça neles de uma forma inspirada, não encarnada, não materializada. Mas Deus é cabeça no último mensageiro de uma maneira, forma inclinada para aquele homem e encarnada. Ele desceu, Deus se inclinou. Estava vendo a foto. Se você pega esta foto da maneira correta, como ela vem, vem Jesus assim e os anjos tudo atrás dele. Aí nós pensávamos que os anjos seriam milhares de anjos, não, é 7 só. Virá Jesus e seus anjos, são 7 anjos. Aí vem Jesus veio olhando para a terra. Ele veio assim, ó, olhando para a terra. Para você ver que era Jesus, tinha que virar para a direita a foto, para poder ver o rosto dele em pé, porque ele veio olhando para a terra. Oh, Deus maravilhoso, descendo, olhando para a terra, onde ele ia pisar com o pé direito no mar, com o pé esquerdo na terra, e se materializar, cabeça num homem. Por isso, não ouvir e não obedecer, não agir nos dias de William Branham, segundo o que William Branham pregou, é não ouvir o cabeça, é não ter Senhor. Por isso, Sara chamou Abraão de Senhor. A igreja dos Estados Unidos devia ter a mensagem de William Branham como Senhor. Deus é Senhor num homem. Você tem que encarar isso qualquer dia, porque o seu julgamento, tanto de ministro como de congregação, o seu julgamento vai dar naquele dia, na presença daquele homem que pregou para você, que Deus usou mundialmente. Deus usou Paulo. Todo mundo dos dias de Paulo vai ser julgado pelo Evangelho. Mas aqui eu li que é pelo varão que ele destinou, o qual é Cristo. E Cristo é o quê? A palavra. E a palavra está materializada em cada homem no seu dia. Ela deve ser vista, ouvida, respeitada, obedecida, tido como Senhor aquela palavra, quer dizer, como domínio. Eu estou debaixo desta palavra, estou debaixo desta proteção. Senhor Abraão, era Sara dizendo, eu estou descansada, tudo que faz nessa casa, tudo que acontece, é você Abraão, você é meu Senhor, tudo que acontece é por sua causa. E se eu tenho visita de anjos aqui na minha casa hoje, é por sua causa, Abraão. E porque eu te tenho como meu Senhor, você é meu cabeça, eu te escuto, eu te reverencio. É isto que Paulo veio e deu aos Efésios capítulo 5,
verso 30 em diante, antes do verso 22, ele já vem falando, o marido deve amar sua mulher como a si mesmo, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se deu para salvar a igreja, como salvador daquele corpo, e assim o marido faz a mesma coisa. Ele está mostrando entre marido e mulher, Cristo e a igreja. É o Salvador, a mensagem do dia, queira ou não, é o Salvador sendo pregado. Mas Deus, quando vem naquele dia, Ele manifesta humanamente. Vocês não sabem, você sabe disso, você sabe que vocês são o corpo de Cristo. Você não acha que é demais, não? Você não acha que é demais nós sermos o corpo de Cristo? Corpo de Cristo é corpo limpo, é corpo puro, é corpo santo, é corpo abençoado, corpo celestial. E agora nós somos o corpo de Cristo mais carnal. Nós somos o corpo de Cristo aqui sofrendo, abatido, levado ao matadouro, como ele foi, como o seu corpo natural foi. Ele também deixou que a sua igreja, o seu corpo, viesse ser abatida como no matadouro, como durante todo o espaço das eras da igreja, que os irmãos morreram nas arenas, comido por leões, cães bravios. E agora você vê a manifestação de Deus trazendo uma mensagem para mostrar para você que o julgamento do dia, Ele te julga, Ele me julga, Ele julga vocês, Ele julga todos os pastores através de uma mensagem. Ele não vai nos julgar pela católica, pela batista, metodista, assembleia, pentecostal em geral. Ele vai nos julgar pela palavra. Você sabe que Ele não pode nos julgar apenas pela primeira e segunda etapa, que nós ficaríamos iguais os demais de todas as eras da igreja. Ele nos proporcionou um evangelho maior, uma mensagem maior. Ele nos trouxe também um julgamento maior, um juízo maior. Mas Ele nos deu sabedoria maior, revelação maior, disposição para crer na sua palavra. Aleluia! É acompanhar Deus, é ver a maneira dele. Ele vem aqui, como diz Atos 17, 30, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Tudo que você faz no tempo da ignorância, Deus te perdoa. Mas e depois que eu largo de ser ignorante? Aí você tem que pedir perdão para Ele também. Mas aqui, ele não vai te atacar, te matar pelo tempo da ignorância. Por isso, depois que você ouve o evangelho, você começa a pagar, a responder depois que você ouve. Porque Deus não pode exigir algo de você se primeiro Ele não te deu uma advertência. Ele tem que te dar uma advertência. Aí diz o profeta, advertência, depois juízo. Primeiro tem que vir uma advertência, primeiro adverte o filho, para depois bater nele. Não pode bater no filho sem adverti-lo primeiro. Não se pode bater num homem sem adverti-lo primeiro. Não se pode julgar um homem e dá-lo por condenado sem que ele passe pelos seus momentos de julgamento primeiro, dando-lhe uma oportunidade. E é isso que Deus faz conosco. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Isso é uma advertência. Está advertindo, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Porque somos julgados através daquele varão, Cristo, é porque Ele, Deus se fez homem, e Deus como homem enfrentou as tentações, as dificuldades da vida. Deus não tinha casa para morar, irmãos. Você fica,
nós estamos melhor que Deus, irmãos. E somos lamentadores, reclamadores da vida. Se nós devemos, o problema é de nós não sabermos dominar o que entra na nossa mão para poder controlar o lar. Mas esse Deus, ele veio, ele diz, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não estava mentindo. Deus em carne não tinha onde reclinar a cabeça. Cada um tinha seu sepulcro. Ele teve que usar o de José de Arimateia. Ele não tinha um sepulcro para ele, usou de um outro. E nós somos lamentadores, que muitas vezes fazemos coisas acima, compromisso acima daquilo que podemos pagar. E você vai ter que aprender com Deus. Não digo que vocês não vão no rapto, estou dizendo que vocês têm que aprender com Deus. Temos que aprender. Deus não tinha onde dormir, mas não comprou chácara, não comprou nada para dizer, não, agora eu tenho. Ele não tinha onde dormir. Então a gente tem que entender. Não estou dizendo para você que você não precisa ter um lugar para dormir. É bom ter um lugar para dormir. Mas Deus veio para dar exemplo para nós. E nós depois somos lamentadores. Já temos onde dormir, o que comer, o que beber. Mas você sabe que nós somos o povo insatisfeito naturalmente aqui na terra. Você compra as coisas e depois enjoa daquelas coisas. Ah, não, vamos comprar outro, vamos fazer outra coisa, vamos fazer outro negócio. Porque sempre nós estamos precisando de trazer algo novo. Por que na mensagem nós não queremos que Deus traga algo novo para nós sempre? Deus quer trocar nossa mobília sempre. Aí Deus chega, eu estou com a mobília lá de Lutero. E como é que você vai? Ah, tá bom. Mas já santificou? Não, mas tá bom, só justificado, tá bom. Cadê o batismo do Espírito Santo? Cadê a primeira e segunda etapa? Cadê a mensagem de Elias? Que tudo viria depois. Agora, nós estamos na última mensagem. Essa é a última mensagem. É a última etapa. Oh, povo, deixa de ser ignorante. Para que inventaram a quarta etapa quando só tem 3? Hein? Tem gente que já inventou a quarta etapa, irmãos. Você diz, mas é impossível. Tem quarta etapa. Onde só tem 3. A vida toda você lê a Bíblia, vê a mensagem de Mombrana, 3 etapas. Aí vem um indivíduo, fala que é 4, você vai atrás dele. É 4 etapas. Vem Deus mostrando que ele é cabeça em Abraão. Todos os reis precisavam de falar com Abraão. Você sabe que o próprio rei teve que chegar e dizer para Abraão, ore por mim. O rei da Inglaterra estava certo quando aceitou a oração de William Branham. E tem gente que porque conhece um pouquinho da Bíblia, acha que estudou teologia, sabe de alguma coisa, são piores. Tem certos movimentos que você encontra, certos crentes no Brasil e no mundo. Se você pergunta para eles quem é seu pastor, diz é Jesus Cristo. É William Branham. Irmão Branham diz, estes crentes são os piores que existem, porque, irmão Branham diz, o grupo independente é o pior que existe. Quando ele se torna independente, ele diz, não, eu não dependo de nenhuma dessas denominações, mas você precisa ter um pastor. William Branham diz que você precisa ter uma igreja onde você levar seus dízimos. Você tem que ter um pastor que você creia nele, que ele é um homem de Deus. Se ele não for, deixa dele. É o que Branham ensina. Agora, eles vêm e dizem, meu pastor é Branham, só porque ele morreu? Se fosse Branham mesmo, você ouviria a mensagem. Se fosse Jesus, seu pastor, você ouviria a mensagem.
você seria melhor do que os fariseus, pagavam dízimos. Tem crente que não é de igreja nenhuma só para não pagar dízimo também. Eles são piores do que os fariseus do tempo de Jesus. Amém, amém. Então, chega ao ponto de você ver, Deus nessa era, irmãos, Deus é um corpo na terra. Esse corpo chama-se esposa. O cérebro desse corpo espiritual é a mensagem revelada do dia. Você não pode ter outra coisa como cabeça. É um só. Deus sempre foi assim. Ele sempre trabalhou assim. É um só. Aquele tinha que, como Moisés tinha que morrer para Josué entrar em cena. João Batista teve que chegar a hora. Jesus não podia entrar em cena enquanto não fosse hora. O dia que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é como dizer: já não é mais aqui, é ali. Ouçam ele, ouçam sua palavra, ouçam o que Brana ensinou. Brana te mostrou Jesus o que é a palavra do dia, revelada, manifestada, encarnada. Revelada quer dizer, se fez visto, palpável. Você está passando por um julgamento agora, esse julgamento, que é a palavra. Você já foi advertido, o que pode, o que não pode fazer, o que deve fazer, o que não deve fazer. Nós temos mensagens para isso. Nós já aprendemos com a mensagem da Bíblia, com o irmão Brana. Nós aprendemos. Agora, cada um de nós, ministros e a nossa congregação, tem que ser julgado. Agora, Paulo não vai me julgar. Eu não sou do dia de Paulo. Deus não pode me julgar apenas com o evangelho de Paulo, porque eu não sou dos dias de Paulo. Então naquele dia não vai aparecer aqui Paulo para me julgar. Paulo até pode julgar os desobedientes, os contrários à sua mensagem, como Pedro pode julgar os contrários à sua mensagem, mas cada um no seu dia, filho. Cada um no seu dia. Você tem que ver o julgamento de Deus, cada um no seu dia. Nesse tempo que estamos vivendo, não é nem William Brana que nos julga. É a mensagem da esposa. É essa mensagem. Nesse tempo, a cabeça não é mais dos Estados Unidos. O cabeça de Deus, a palavra, a inteligência que revelou, que abriu para você trovões, novo nome. Essa inteligência é Deus. Não é um julgamento. Eu vou aparecer naquele dia, lá diante do irmão Brana. Não, aqui não, aqui de jeito nenhum. Aqui é outro, aqui não é William Brana. William Brana julga o povo do seu dia. Foi ele mesmo que disse isso, gente. Ele diz: eu não estarei julgando outra nação. Eu vou julgar a nação a qual eu estou vivendo. Então eu também vou julgar a nação a qual eu estou vivendo. Essa minha geração, a geração seguinte, de 2050, essa geração de 2050, 2040, você espera lá, pastor, você acha que ainda vai isso tudo? Eu estou te mostrando como que é. Uma geração é 40 anos. Deus começou certinho, filho. No ano 2000 ele começou certinho. É Deus que começou. É nós que atrasamos, mas Deus já começou faz tempo. Agora, ele nos julga dentro desta geração, 40 anos. Qual a mensagem? Pode dar o rapto antes agora. Tem uns que, para poder ver o jogo no Brasil, tem que dar o rapto depois, de 2016. E tem crente, que eu acho que é crente da mensagem ainda. Está preocupado com jogos. Não, você tem que estar preocupado com a palavra.
Eu só estou te dizendo uma coisa, que se passar de 2040, eu não tenho que estar julgando a nação depois de 2040. Deus levantará outro homem para pregar a mensagem lá em 2040. Mas eu tenho que julgar o povo nesse dia. Essa mensagem que nós pregamos, você tem que entender isso. Essa mensagem, queira eles ouvir ou não, como diz Ezequiel, acho que é 2:5, né? Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, terão que saber que houve no meio deles um profeta. Eles têm que saber que houve uma mensagem. Vou dizer, eu não sou profeta, mas a mensagem que prego é. Eu não sou apóstolo, mas a mensagem que prego é. Espera lá, se a mensagem é apóstolo. O apóstolo, eu preguei há anos atrás, um apóstolo tem que andar de cidade em cidade, país em país, porque Paulo era um apóstolo, mas ele não foi apóstolo só ali. Ele foi em Roma, ele foi na Galácia, ele foi em Corinto, e ele foi na igreja hebreia. Então Paulo, ele foi o apóstolo, certo? Aquilo ele tinha que andar, viajar. O importante que eu vejo, que vocês também veem, vocês que crêem na mensagem, que o João, o qual é o apóstolo, a esposa, esse João, não vai ter que preocupar com isso. Está escrito ali que ele tem que pregar para povos, reis, nações e línguas. E a preocupação é se ele vai pregar em outro país. Não, os países já estão aí, está escrito aqui na Bíblia. Povos, reis, nações e línguas, João. Porque Deus já tratou com as nações anteriores. Deus veio tratando desde os dias de Paulo. Passou por Lutero, Wesley. Chegou nos Estados Unidos com o irmão Branham. Atravessou o oceano. E veio ao Brasil. Com a mensagem que nós temos hoje, eu tenho que reconhecer isso. Cada um de nós vamos ter que enfrentar, encarar os meus amigos e os meus inimigos. No dia do juízo, nós temos que encarar. Você não vai encarar o William Branham no dia do juízo. O William Branham não viveu no seu dia hoje. Você vai ter que encarar essa pregação, que você fala contra ela, que você repudia, que você não crê na mensagem de um só homem, mas é um só homem em cada geração. Você vai ter que encarar quem você não gosta, você vai ter que ser julgado por quem você acha que está errado. Aleluia. Só um pedacinho aqui que já estamos para o final, mas ministro e sua congregação serão julgados pela mensagem do dia. Eles vão ser julgados pela mensagem que eles ouviram no Brasil. Nos Estados Unidos, eles ouviram uma mensagem. O sétimo anjo não foi claro para eles. Deus diz, não diga a ninguém. Foi o que Deus falou para o irmão Branham. Não diga a ninguém. E ele não podia dizer. Ele não podia clarear para o povo dos Estados Unidos. Mas o povo dos Estados Unidos teria que ter crido na mensagem que eles ouviram, que era Deus encarnado, Elohim, Deus encarnado. Hoje é um povo. O cabeça é a palavra do dia. A mensagem revelada é o esposo, é o cabeça, é o olho, é o nariz, é a boca, é o ouvido, é a garganta, é a mente. A palavra revelada é o esposo hoje. E eles têm que saber que serão julgados, réprobos quanto à verdade. Serão julgados por esta mensagem que eles têm desprezado. E não encararão Martim, Paulo, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Branham, mas terão que encarar nós. Não estamos pregando isso para ser alguma coisa. Eu sempre digo,
Me desculpe, mas minha esposa é muito boa. E ela comprou aí uns broches, tinha um broche pastor. Isso é muito bom. Eu falei, mas eu não sinto bem com esse negócio de jeito nenhum. Eu não tenho que ter um sinal de fora que eu sou pastor. Eu tenho um ministério. Entende? Mas é bom, ela gosta de me preparar, de fazer alguma... É bom enfeitar o velho, né? É bom fazer as coisas do agrado dela. É muito bom, isso aí deve servir para você. Eu não sinto bem com isso, eu não sou pastor por fora. Eu não sou pastor por um sinalzinho aqui. Eu sou um pastor de Apocalipse 10, 8 a 11. Essa é a forma de nós vermos o ministério pastoral. Eu não sou apóstolo, mas João é. Eu não sou profeta, mas João, aqui na Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11, João é apóstolo, João é profeta, João prega povos, reis, nações e língua. João não vai ter que ir nesses países aí para pregar, porque povos, reis, nações e línguas reuniram tudo dentro do Brasil. E eles estão ouvindo aqui. Esses povos, reis, nações e línguas estão ouvindo do João de Apocalipse 10, 8 a 11. Amém. Bom, 257 almas encarceradas hoje, penúltimo parágrafo. Se este é aquele tempo e temos em verdade chegado a esse lugar, não estou envergonhado do que tenho pregado. Paulo diz, porque não envergonho do evangelho de Cristo. Eu não tenho envergonhado da mensagem que também eu tenho pregado. Eu não me envergonho de dizer que o novo nome é Brana. Eu não me envergonho, nem tenho medo de dizer que os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Eu não tenho que pregar como o grande pastor Joseph Coleman de Nova York, que os 7 trovões é a estatura de um varão perfeito. Não, eu vi algo maior na mensagem. Tem que entender isso, tem algo maior ali na mensagem. O que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Na era de Laodiceia, 38, o profeta colocou isso daí. Que você precisa é não envergonhar dessa mensagem. E se cada ministro tem que se pôr de pé com sua congregação para ser julgado, como vi na visão, então estou agradecido pelo evangelho que tenho pregado, porque é o mesmo evangelho que pregou Paulo e os demais. Não tem coisa diferente. Ah, mas espera lá, e cadê a intercessão? Já terminou? É a mensagem de Paulo. Essa intercessão teria que vir até a mensagem do último anjo. Quando o último anjo chegasse na terra, o intercessor sairia do trono e desceria Apocalipse 10, 1, com o livrinho aberto. O que passou 2 milênios com o livrinho fechado, e ele não podia descer, mas quando deu Apocalipse 10, de 1 a 7, ele desceu. O intercessor, o cabeça, o marido, o esposo, ele desceu com o livrinho aberto e não parou na nuvem. Tem crente que fica só olhando para a nuvem, só na nuvem, só nessa nuvem. Não, olha para cá. Olha agora para você, olha para a mensagem de hoje. Eles olhavam para a nuvem, mas deixavam de olhar em Brana. Olha para Brana naqueles dias, Estados Unidos. É a mensagem da hora. E a mensagem da hora, eu não penso que nós somos, irmão, nós somos seres angelicais. Não, nós somos tudo mortais, pecadores. Todo dia tem que pedir perdão para Deus. E é o corpo de Deus na terra. Todo dia tem que dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Todo dia, toda hora. Você tem que dizer isso. Contudo, você é o corpo no qual Deus aprove habitar. Você é a vida na qual está entregue nas mãos dele para reverenciar sua pregação, sua mensagem no dia que você vive.
Então cada pregador, cada ministro, com sua congregação, será julgado. Eu tenho mostrado isso para que vocês vejam como Paulo diz: oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. Suportar-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Virgem pura é uma mensagem sem interpretação. A mensagem pregada por William Branham não é interpretada, ela é revelada. A mensagem revelada é uma mensagem feita carne. A mensagem que estamos pregando hoje, Apocalipse 10, 8 a 11, não é interpretada por mim, ela é feita carne por nós. Essa mensagem, ela está em carne. Esse anjo, esse João, esse corpo está em carne.